Olá a todos e é um prazer estar com vocês para este novo vídeo. Hoje vou apresentar para vocês uma boa parte do método básico que vai permitir às pessoas em situação de sobrevivência se alimentarem graças às plantas selvagens. Será direcionado a quem tem pouco conhecimento sobre o assunto. Mas, obviamente, isso não vai substituir o conhecimento perfeito necessário sobre o ambiente e o biotipo no qual você está inserido. Antes de mais nada, preciso dizer que existe um teste de comestibilidade muito popular que foi desenvolvido pelo exército americano. Esse teste é perigoso, principalmente nas últimas fases, quando você começa a comer plantas que não conhece em grande quantidade, porque é justamente nesse momento que a toxicidade das plantas se revela. Usando esse teste, você pode deixar passar várias plantas tóxicas, inclusive algumas mortais. Não vou me alongar sobre esse teste, mas desaconselho fortemente o seu uso. Uma última coisa, para que fique bem claro, as orientações que vou te dar só devem ser usadas em caso de necessidade vital. Minha orientação básica é comer apenas o que você conhece com certeza, principalmente porque é possível ficar muito tempo sem comer, na verdade, semanas. Você deve encarar isso como um guia que vai te permitir ter um desempenho melhor em condições difíceis. Minhas orientações se dividem em duas grandes categorias. Vamos ter as primeiras regras, que são as regras de comestibilidade, e na segunda parte vamos ver juntos os critérios que vão nos permitir rejeitar tal planta, tal vegetal. A primeira regra é sobre frutos agregados. Então, os frutos agregados são aqueles que se apresentam como amoras ou framboesas. Não confunda com frutos em cachos, como a uva. Então vamos encontrá-los em todo o planeta. Vamos encontrá-los na Europa, na Austrália, no Alasca, nas Filipinas, na África, no Pacífico, nas ilhas do Pacífico. Mesmo no Círculo Ártico, eles continuam sendo inofensivos. Então há uma regra comum a todas as frutas. É preciso consumi-las maduras, porque verdes, elas costumam ser indigestas, mesmo cozidas. Então, ainda falando sobre frutas, existe uma família que você precisa aprender a reconhecer, que é a família das ameixeiras, dos prunos, os prunheiros. É importante saber que todas as ameixas são comestíveis no mundo e podem ser encontradas selvagens em qualquer lugar, exceto na Austrália. Agora, vamos aos coníferos. Nos interessam as árvores resinosas que produzem pinhas, de onde vêm os pinhões. Eles são todos comestíveis em todo o planeta, então não é necessário saber reconhecê-los ou realmente diferenciá-los, já que todos são comestíveis. Então é muito nutritivo quando podemos aproveitá-los. Aqui no pinheiro negro vai ser difícil aproveitá-los porque as pinhas são muito pequenas, inexistentes. Antes da temporada, basta colocar as pinhas perto ou acima do fogo para abri-las. Elas se abrem e aí você poderá recuperar sem problema todos os pinhões. Sobre o câmbio, agora então eu volto a falar de tudo que é conífera. Com exceção do trecho que tem um câmbio mortal, em todas essas árvores o câmbio é aproveitável. Ele é comestível, mas nem sempre útil. Dependendo do terreno, se estiver muito seco, dependendo da estação, pode ser difícil de aproveitar. Para as outras árvores que têm câmbio comestível, é preciso consultar uma lista que eu dei no vídeo anterior. Então, aqui alguns sinorrodo que ainda restam nessa época. Aqui estamos em abril, comecinho de abril. Esse é o fruto do roseiral que podemos comer, levemente adocicado, mesmo agora. Mas, seguindo as regras das frutas silvestres que explicarei, não devemos comer, exceto quando conhecemos. E agora sobre os líquens. Então aqui temos Evernia prunastre, é um dos líquens mais conhecidos. Aqui temos realmente belos exemplares, não há poluição aqui. É importante saber que quanto mais poluição você tem, menos tipos diferentes de líquens você encontra. Então, os líquens, existem duas regras importantes que você precisa conhecer.
É importante saber que em todo o planeta, né, os líquens tóxicos são todos de cor amarela. Existem 3 tipos, alpinos ou semi-alpinos. Talvez haja alguns aqui, pois estamos a cerca de 1000 metros de altitude. Então, para simplificar, quando você estiver na presença de líquens, elimine todos os líquens amarelos. Depois disso, você pode pegar qualquer outro líquen, desde que você os ferva. Para quê? Para ter certeza, porque alguns líquens podem conter um pouco de toxicidade quando estão crus. Agora vou falar sobre as samambaias e sua regra universal. É importante saber que em todo o planeta, todos os brotos jovens de samambaia são comestíveis. Não há nenhuma registrada como tóxica. Então, é importante saber também que o valor nutritivo da samambaia é bastante baixo, mas ela permite sobreviver. As samambaias dos pântanos, em particular, são frequentemente excelentes, especialmente nos trópicos. Agora, vamos falar sobre cereais e gramíneas. Todos os cereais são comestíveis em todo o planeta. Geralmente a gente já os conhece, mas é preciso aprender a identificá-los. Depois vocês têm as gramíneas selvagens, como aqui. As gramíneas geralmente podem ser reconhecidas porque têm caules ocos. Vocês têm nós cheios e têm uma inflorescência no topo aqui. Vocês têm as inflorescências. Então são plantas com flores, né, extremamente comuns em todo o planeta e que se transformam em sementes. Essas sementes são comestíveis, mas algumas são tóxicas, até mesmo mortais. Então, é preciso fazer um teste com elas para ter certeza quando não as conhecemos. Então, basta prová-las. Mesmo para mortais, ela é tóxica, mas não perigosa, pois exige grande quantidade para causar toxicidade. Então, é preciso prová-las. Se forem amargas, apimentadas ou tiverem um gosto desagradável, agradáveis, é preciso rejeitá-las. Os bambus são gramíneas, portanto, suas sementes e brotos ricos em amido são comestíveis em todo o mundo. O capinhã, por exemplo, também é uma gramínea que é comestível, mas cuja raiz não é comestível. Outra regra de sobrevivência: ao encontrar ruínas de antigas habitações, procure sempre onde era a horta. Normalmente fica ao sul, bem exposta. Você pode usar as árvores frutíferas como referência, pois muitas ainda estão lá, ou identificar as árvores antigas. Então são áreas onde você encontrará muitos recursos para a alimentação vegetal. Então, dando uma volta, né, eu encontro uma área um pouco mais úmida que fica ao sul, de fato, e eu encontro urtiga morta, dente de leão, tem até bardana um pouco mais adiante. Então aí você começa a ter vegetais e algo para se alimentar. Agora, eu preciso falar para vocês sobre a família dos cardos. Todos os cardos são comestíveis, com exceção de um só, que é o cardo pegajoso. Esse não é encontrado na França metropolitana, mas está presente em toda a região do Mediterrâneo e também na Córcega. Então, você encontra em Portugal, na Espanha, no norte da África, na Itália, na Grécia, em Creta, em Chipre, na Turquia, em toda a Ásia Menor. Então é preciso aprender a reconhecê-los. É um cardo que é bastante comum, fácil de reconhecer, ele é mortal, não cresce acima dos 700 metros. Então, se você evitar esse, todos os cardos são comestíveis, tanto nas folhas quanto na raiz. Vamos seguir esse panorama com os nenúfares e lótus. Todos eles são comestíveis ao redor do mundo, especialmente o rizoma, que é muito carnudo e frequentemente excelente. Então, é fundamental desenterrá-los. Eles geralmente estão em águas rasas. Então, o melhor é desenterrá-los debaixo d'água e comê-los. Você pode comê-los cozidos ou crus. Depois temos os bulbos. Os bulbos são um pouco especiais, são raízes que têm inchaços, geralmente arredondados. Então, os bulbos, de modo geral, vamos evitá-los porque há muitas armadilhas nos bulbos e muita toxicidade associada a eles. Se não houver mais nada, desenterre as plantas. Se você tiver bulbos, eles precisam passar por 2 testes. O primeiro teste é que os bulbos devem obrigatoriamente ter um cheiro muito forte de cebola ou alho,
Primeira coisa, e se for o caso, você pode prová-los e colocá-los nos seus lábios. Se não houver ardência e as duas condições forem cumpridas, você pode consumi-los. É o único jeito. Agora, vamos falar sobre as algas marinhas. É importante saber que as grandes algas nunca são tóxicas. Existem as grandes algas e as microalgas, que são bem pequenas. Então, são as microalgas que são tóxicas e que podem, eventualmente, digamos, transmitir a toxicidade para as grandes algas em certas áreas. Portanto, as grandes algas, por si só, nunca são tóxicas. Ainda assim, existem regras. É preciso sempre pegá-las frescas. Se você puder arrancá-las do solo, é ainda melhor. Você pode cozinhá-las ou comer cruas, dá no mesmo. A segunda regra é que elas não devem ter um cheiro desagradável. Se elas tiverem um cheiro desagradável, não coma, pode haver toxicidade associadas. E a terceira regra é que não se deve colher ou recolher durante o período de floração ecológica. Ou seja, quando há um aquecimento súbito, geralmente sazonal, há uma proliferação de algas, e é nesse momento que as microalgas podem contaminar inclusive os moluscos, peixes e as grandes algas. Então agora, se você não encontrar plantas que pertençam à primeira categoria, ou seja, tudo o que acabei de explicar, existem critérios para eliminar as plantas que são potencialmente tóxicas. Portanto, se você estiver em uma área onde não reconhece plantas comestíveis, deve submeter as plantas que encontrar a um teste. Regras que vou passar para vocês agora. Essas regras devem funcionar como um sinal de alerta e você deve rejeitar as plantas que se encaixam nesses critérios. Então, quando você encontrar uma planta desconhecida agora, a primeira coisa que vai fazer é cheirá-la. Se sentir cheiro de amêndoa, pêssego ou algo desagradável, rejeite-a. Depois você faz o teste de irritação. Então, se for uma planta que irrita seus lábios, mucosas ou até mesmo a pele, você deve rejeitá-la. As plantas de folhas brilhantes devem ser evitadas, assim como as plantas que são ensaboadas. Se prová-las e forem ensaboadas, rejeite, pois geralmente são tóxicas. Não pegue plantas de cor vermelha, pois geralmente são tóxicas. Rejeite também todos os cogumelos, muitos deles são realmente mortais e muito perigosos quando não se conhece. Então evite também, não pegue plantas com espinhos, plantas, arbustos espinhosos, mas também plantas com farpas. Ou seja, são pequenas plantas com pequenos espinhos que podem ser perigosos, às vezes muito tóxicos. Não pegue nem feijões nem ervilhas selvagens quando você não os conhece, pois frequentemente causam problemas digestivos. As plantas com seiva branca devem ser evitadas, ou aquelas que têm um líquido leitoso, um látex, portanto você deve rejeitá-las. Também é preciso evitar os bulbos. Os bulbos, eu já falei sobre isso, então você deve fazer um teste bastante rigoroso com eles. Em relação às frutas silvestres, então, vou passar algumas estatísticas para vocês. São regras gerais, tudo isso, mas muito úteis. Saiba que 90% das frutas silvestres brancas e amarelas são tóxicas no mundo. Saiba que frutas silvestres vermelhas são tóxicas em metade dos casos. E as frutas silvestres que são arroxeadas, pretas ou azuladas são tóxicas em 10 ou 20% dos casos. Então, na verdade, quando não conhecemos as frutas silvestres, não podemos consumi-las, é arriscado demais. Depois, nunca consuma plantas em forma de umbela. As umbelas são um conjunto de flores acima do caule que se abre. Elas têm formato de guarda-chuva, de cúpula ou até mesmo de esfera. É importante identificar essas flores, pois muitas são perigosas ou até mortais, apesar de haver algumas comestíveis. Elimine também tudo o que for, para finalizar, elimine tudo o que for plantas antigas, as plantas velhas, pegue apenas plantas frescas. Então, antes de terminar, é preciso saber que a primeira coisa a fazer é aprender a reconhecer as plantas tóxicas da região onde você está. Assim você evita um erro fatal, caso precise entrar em modo de sobrevivência. Uma dica importante também, como eu mostrei para vocês agora há pouco, procurem sempre na borda da floresta, quando for possível. Procurem também cuidadosamente ao redor de ruínas e antigas habitações, onde se encontram muitos recursos. Pronto, todas essas dicas formam a conduta que você deve adotar quando se deparar com plantas que você não conhece.
Então isso precisa ser ampliado e detalhado. Claro, esse é um conjunto de conhecimentos valiosos que vai permitir que você adquira os reflexos certos em condições de sobrevivência. Eu aconselho você a anotar o que achar interessante para que tenha um registro escrito que possa levar com você na sua mochila. E eu te vejo em breve em um próximo vídeo.